Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu quero trazer para a nossa reflexão, para o nosso tempo de meditação nas Escrituras, um relato bíblico, uma história bíblica que muitas vezes nós negligenciamos, deixamos assim no cantinho. Dificilmente nós voltamos a esse texto, por exemplo, quando a gente vai ter um momento devocional. Porque, para muitos de nós, aqueles que cresceram no ambiente da igreja, esse foi um relato, uma história bíblica contada na infância. Então, muitos guardam essa história como uma história meio infantil, assim. Essa é a história, esse relato é da minha época de criança, a gente conta para as crianças. Só que, assim, a gente precisa lembrar que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Qualquer trecho, qualquer versículo da Bíblia traz para a gente, traz consigo um recado, uma mensagem de Deus. Eu queria chamar a sua atenção, voltar a sua atenção, justamente para um relato dessa natureza que muitas vezes a gente deixa escondido, sobre Noé. Sobre Noé. Eu acredito que todos nós, ou a maioria de nós aqui, já ouviu, conhece, já leu, já assistiu desenho com os filhos. Eu, por exemplo, tenho lá com Israel um livrinho sobre a Arca de Noé, a historinha de Noé. Ele já está lá com 7 meses de vida com essa historinha na mão. A gente abre e ele fica lá tentando pegar os bichinhos da arca, enfim. Está lá aprendendo. Eu queria chamar você justamente a essa história, a esse momento, a esse relato bíblico. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia, abra, por favor, o livro de Gênesis, no capítulo 9. A gente vai fazer a leitura do verso 18 ao verso de número 29. Gênesis, capítulo 9. Do verso 18 ao verso de número 29. Diz assim o texto sagrado: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Grifa aí. E deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se, pôs-se nu dentro de sua tenda. Caim, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração? Pai nosso, nós abrimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra e pedimos ao Senhor que nesse momento fale a cada um de nós aquilo que o Senhor tem a nos comunicar. Que Teu Espírito quebre qualquer tipo de distração, que Teu Espírito abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente possa perceber e ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Existem alguns caminhos
que todos nós podemos escolher seguir a fim de construir a nossa história. Todos nós temos que decidir diariamente, constantemente, eu diria aqui, em que direção, qual trilha iremos seguir diante da vida. Eu não estou me referindo aqui ao percurso que você faz, por exemplo, da sua casa ao seu trabalho, da sua casa a algum outro lugar. Esse caminho que eu estou me referindo, essa trilha que eu estou me referindo, que todos nós temos que diariamente decidir qual delas vamos tomar, qual delas vamos escolher, são os caminhos que fazem com que a nossa existência seja construída diante da vida. Há quem escolha, por exemplo, o caminho, a trilha, a direção da irresponsabilidade. Viver a vida de forma irresponsável, inconsequente, de forma leviana, desperdiçando aquilo que a gente tem de mais precioso, de mais extraordinário, o sopro de Deus que habita em nós, que nos faz ser vivente, como diz o texto, né? Há quem escolha viver por esse caminho. Por exemplo, foi o caminho, foi a trilha, foi a direção que aquele jovem, descrito como filho pródigo, decidiu construir a sua vida. Da irresponsabilidade, da inconsequência, de forma leviana. Um dia ele saiu para a vida, sem medir as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Ele quis realizar os seus impulsos, os seus desejos, prazer que são os prazeres da carne, como Paulo, o apóstolo, vai chamar. A irresponsabilidade, a inconsequência, foi uma trilha, uma jornada que ele decidiu cultivar a vida dele, construir a vida dele. Aqui nesse texto, por exemplo, nós temos aí uma descrição de 2 caminhos sendo escolhidos para que alguém possa construir a sua história. Aqui, o texto coloca diante de nós um caminho que é o caminho da desonra. Alguém que escolhe construir a sua vida a partir da desonra. Mas há também nesse texto sendo exposto aqui para a gente uma outra direção, um outro caminho, uma outra trilha, uma outra jornada, uma outra forma de construir a nossa existência, que é a honra. Honra e desonra. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, se eu fosse escolher um tema para esse texto, eu colocaria viver entre o dilema de construir a nossa história com honra ou com desonra. Eis aqui um princípio bíblico, eis aqui chamado bíblico sendo colocado diante de cada um de nós. E uma primeira pergunta seria: qual desses caminhos você tem construído a sua história? Nós precisamos lembrar que nós glorificamos a Deus não apenas com atos de celebração como esse, por exemplo. Nós glorificamos a Deus, nós honramos a Deus, não apenas quando nós abrimos a palavra. Tudo isso é fundamental, é importante. Mas nós precisamos lembrar que o que a Bíblia nos chama é a honrar a Deus, é a glorificar a Deus com o nosso ser, com a nossa vida, com aquilo que somos, menos
com aquilo que fazemos, mas com aquilo que somos. Construir a nossa vida e perceber quais são as trilhas, os caminhos que nós estamos seguindo é fundamental. Para quê? Para que a gente desfrute da vida com mais plenitude, com mais beleza, com mais inteireza, com mais integridade, mas para que a gente desfrute também de uma relação com Deus mais sincera, mais honesta, para que a gente desfrute daquilo que Deus pode proporcionar para a gente, no sentido da nossa existência. Eu não estou falando aqui das bênçãos que Deus pode derramar para a gente. Eu quero chamar você a pensar e olhar para o seu próprio coração. Quais são os passos que você está tomando diante da vida? Quais são as direções? Elas honram a Deus? Elas glorificam a Deus? As suas escolhas? Aquilo que se passa no mais profundo do coração, do seu coração, que te impulsiona para a vida, que te move para a vida. Isso tem sido para mover você para que direção? Para que caminho? O que está acontecendo nesse texto? O dilúvio já havia acontecido. Quando eles saem da arca, uma situação muito inusitada acontece. O texto vai dizendo para a gente que Noé era um lavrador. E é interessante, essa é uma informação simples, mas que muitas vezes a gente não percebe. E ele planta uma vinha. Ele sai da arca. O que parece aqui é que talvez a primeira atividade que ele vai exercer ali, até por uma questão muito lógica, uma questão de sobrevivência, ele vai plantar. E ele planta uma vinha. Ele produz vinho. E acontece que ele fica embriagado. Ele entra para a tenda, embriagado, se põe nu. Seu filho, um dos três, o Cã, entra na tenda do seu pai e o vê nu, e o vê embriagado. Ele sai, o que ele faz? Ele joga no ventilador. Ó, tá vendo, não é? O nosso pai? Olha lá. Os irmãos ficam sabendo da notícia. Qual é a atitude dos irmãos? Outro caminho, outra trilha, outra direção. Percebe? Que o que está sendo colocado para a gente nesse texto é: eu posso decidir como eu vou construir a minha história. O primeiro, desonrando o pai. Os dois outros, sabendo da notícia, a mesma notícia, perceba, eles não estavam em momentos diferentes, não, a mesma situação, outra forma de agir, outro caminho. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas estão seguindo na mesma direção, mas elas estão em caminhos totalmente diferentes. Parece aqui um paradoxo, mas é isso mesmo que eu quero dizer. Mesma direção, em caminhos diferentes. Os dois, Sem e Jafé, entram de costas, como o texto vai dizer, pegam uma túnica, alguma coisa, sem olhar para o pai, cobrem o pai e saem. Outra forma de construir a existência. O primeiro entra, vê a nudez do pai, vê a embriaguez do pai, sai e joga no ventilador. Os dois outros, sabendo disso, entram, cobrem a nudez do pai. Olha que texto fantástico. Uma história que a gente aprende enquanto criança. Deus chama Noé, fala para ele construir uma arca, porque um dilúvio vai chegar,
ele constrói a arca, ele entra com a sua família, ele chama animais, bichos rastejantes, casal, 2 pares, ele vai colocando na arca. O dilúvio de fato acontece. Noé sai da arca vivo, preservado com a sua família. A gente olha para essa história geralmente assim, né? Só que essa história, esse olhar é o mais superficial possível. Esse texto está chamando a gente a pensar em como a gente constrói nossa vida. Ver a nudez do pai, ver o pai embriagado, não era de fato o problema. Qual é o problema? O que acontece com Cã? O problema é que Cã, diferente de Sem e Jafé, expõe a vergonha do pai. Sem e Jafé cobrem a nudez do pai. Olha que coisa extraordinária. Se você der alguns passos para trás, a gente está aqui em Gênesis capítulo 9, se você voltar no relato, Adão e Eva, quando eles cometem um pecado, quando o pecado se torna uma realidade na existência, eles se percebem o quê? Um olha para o outro. O que eles fazem? Eles se cobrem. Mas não é suficiente. É preciso que o próprio Deus, e Deus vai fazer isso, o próprio Deus sacrifica um animal, derrama o sangue, e com a pele do animal sacrificado, cobre Adão e Eva. O que está sendo colocado aqui? A vergonha de vocês está sendo coberta. Não por vocês, porque o que vocês fazem para cobrir a vergonha de vocês é incapaz de fato, cobrir a vergonha. Eu vou derramar sangue do cordeiro e vou cobrir a nudez de vocês. É isso que está acontecendo aqui. Sem e Jafé estão representando aqueles que, ao invés de construir a história, expondo a vergonha alheia, decidem cobrir a vergonha alheia de um terceiro, nesse caso, o próprio pai. Noé, embora tenha sido um personagem central, assim como as outras personagens da Bíblia, não é ninguém perfeito. Noé havia tido uma experiência profunda com Deus. Eu diria que, na narrativa bíblica, na história bíblica, nenhum outro teve a experiência que Noé. Ouvir o próprio Deus falando, construa uma arca, eu vou te passar todos os detalhes, todas as medidas, tudo o que você tem que fazer. O que é o mais impressionante? O mais impressionante não é Deus falar com Noé, porque Deus vai falar do início ao final das Escrituras, com homens, com mulheres. O mais impressionante é que Noé cumpre tudo o que Deus falou. O mais impressionante é Noé falar, ok, não tem sinal nenhum de chuva, não tem sinal nenhum de dilúvio, eu estou sendo passado como louco, estão me chamando de doente, estão debochando de mim, estão dizendo que eu estou maluco, que eu sou ignorante, mas ainda assim eu vou fazer conforme o Senhor está mandando. E aqui a gente consegue trazer também para a nossa vida uma outra aplicação desse texto. Como você e eu, como nós temos respondido aquilo que Deus tem falado aos nossos corações? Como a gente tem respondido a isso? A gente tem negligenciado a voz de Deus? A gente tem feito parte do que Ele fala para a gente fazer? Senhor, é isso, essa direção que o Senhor está mandando seguir, mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar o meu jeitinho aqui,
Deixa eu dar uma melhorada nisso que o Senhor... Como tem sido essa nossa resposta ao que o Senhor tem falado aos nossos corações? Eu vou descer um pouco mais, dar um passo. Você tem percebido Deus falar ao seu coração? Você tem percebido o que Deus tem colocado em você? Porque existem coisas que a gente faz, por exemplo, enquanto comunidade, enquanto igreja. Nós ouvimos aqui um relato, né, do Denilson falando sobre um trabalho que acontece aqui na nossa igreja, a Madrugada do Carinho, a responsabilidade da igreja como um todo, um trabalho levantado, começado aqui, que envolve a todos nós. Mas existem coisas que são pessoais e são intransferíveis. Noé vivenciou isso. Noé foi achado no seu tempo com graça. Você lembra disso? O contexto do Noé, em que ele estava vivendo, era um contexto de maldade. A maldade havia se alastrado, a violência havia se alastrado. Diferente dos nossos dias? Não. Maldade e violência desde sempre. Mas acontece que quando Deus olha e procura, com quem eu vou contar? Ele olha para Noé, ele encontra em Noé. Olha aqui, que coisa impressionante que esse texto apresenta para a gente. Obrigado. Oh. Olha que coisa impressionante que esse texto coloca para a gente. Deus encontra Noé e a gente acha, Deus chamou por Noé porque ele era perfeito. Não. Não porque ele era perfeito. Tanto é que ele se embriaga, se põe nu, vergonha, vexame. Olha aí. Por que Deus chama Noé? Porque Deus encontra um coração justo e íntegro. Esse é o ponto. E não tem a ver com perfeição. Hoje, a gente cria uma ideia de que ser cristão é ser perfeito. Ser cristão é ser alguém de caráter 100% ilibado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe. Em algum momento nas nossas vidas, a gente vai tropeçar. Eu estou sendo otimista. Não, eu estou colocando para você o que a Bíblia fala para a gente. Em algum momento nós vamos vacilar. A grande questão é, nós podemos contar com Deus para nos levantar, para nos socorrer. Nós podemos contar com a força que vem de Deus para a gente seguir o nosso caminho, continuar seguindo. Mas isso não significa que a gente vai ficar olhando para o outro e dizer, você é imperfeito, eu sou melhor do que você. Não é esse caminho de espiritualidade que a Bíblia chama a gente a viver. Noé está sendo aqui colocado como alguém como eu e você, com limitações, com falhas, mas que ainda assim é encontrado por Deus, é chamado por Deus para quê? Nós lemos aqui, foi o que eu disse para você, grifa aí, verso 19. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Noé é aquele que é achado com graça num mundo caótico, onde a maldade, onde a violência tinha se alastrado. Deus olha, chama Noé e fala, é com você que eu vou recomeçar, que eu vou reconstruir. Não é porque Noé era perfeito, é porque ele andava com Deus, é porque ele era íntegro, é porque ele era justo. O que significa que Deus não espera de nós perfeição, sabe por quê? Porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, e Ele sabe o quanto nós somos imperfeitos, Ele sabe disso. A gente não precisa fazer nenhum joguinho com Deus. Está vendo aqui, Deus? Hoje eu vou na igreja, hein? Está vendo aqui, Deus? Hoje eu estou lá no Madrugada do Carinho. Está vendo aqui, Deus? Eu estou fazendo isso, eu estou cantando. Eu estou na escolinha com as crianças, está vendo? Não, a gente não precisa fazer jogo com Deus. Na verdade, tudo isso que a gente faz é bênção para a nossa vida, não é bênção para Deus. É crescimento para a gente, é aprendizado para a gente. Então, participar, fazer, contribuir, doar, ofertar, isso é algo que faz a gente crescer. Isso é a resposta que a gente dá ao grande amor de Deus. Honra e desonra. Enquanto
Cã escolhe expor a vergonha do seu pai, Sem e Jafé cobrem a nudez do seu pai. Quando o pai acorda, quando Noé acorda, ele diz: amaldiçoado está Cã, Canaã, filho de Cã, o neto. Sem e Jafé sejam abençoados. Naquela época, uma palavra como essa era algo forte para uma família, um pai abençoando e amaldiçoando um filho. Isso é forte na tradição bíblica do Antigo Testamento. E é isso que Noé faz. Ele reconhece a maldade que havia habitado o coração de Cã. Dois caminhos sendo colocados aí. Por conta da atitude de Sem e Jafé, Noé abençoa os seus filhos. E quando a gente olha para a genealogia, a gente vai ver que de Sem e de Jafé, as nações foram as mais prósperas. E olha que detalhe. É da descendência, é da geração de Sem que vem Abraão, pai da fé, daquele que entrou na tenda, ao invés de expor a vergonha do pai, cobriu a vergonha do pai. Desse, seus filhos e seus netos, vem Abraão. De Abraão, se a gente for seguir a história, vai a Davi. E de Davi, vai em Jesus. Onde começa? Com alguém que decidiu construir a sua vida, honrando o seu pai. O que é um símbolo, mais do que honrar a Noé, é um símbolo de alguém que construiu, que decidiu, que escolheu honrar o Criador. Olhar para a vergonha do outro e dizer: eu não sou daqueles que desonram. Eu sou aqueles que cubro. Eu sou daqueles que cubro. Assim como Deus cobriu lá atrás com Adão a vergonha deles, sacrificando o animal, Sem faz a mesma atitude, Jafé. E é de Sem que a gente vê a geração chegando a Noé, sua descendência, a Abraão, de Abraão a Davi. Estou dando aqui saltos, tá? Povos, nações são formados. E a gente vai ver na história que aquela palavra de Noé se cumpriu. Quando ele diz: seja Canaã, ou seja, filho de Cã, servo dos servos. E se a gente for olhar para as nações, de fato, é isso que acontece. Os povos mais oprimidos saem da descendência de Cã. Uma palavra do Noé, uma atitude de um que escolheu desonrar o seu pai. A gente podia avançar nesse texto, mas eu queria parar aqui. E queria chamar você a observar, a refletir, a pensar. Em como você tem construído a sua história, construído a sua existência. Por quais caminhos você tem trilhado? Se esses caminhos honram a Deus, o Criador. Porque, como eu disse, a gente precisa entender que a gente glorifica a Deus com tudo o que a gente faz. Então, quando a gente trabalha entendendo que aquilo ali
é para honrar o Senhor, que a gente não está ali meramente, exclusivamente, unicamente para receber o nosso salário, mas que existe ali uma forma de glorificar a Deus através daquilo, a gente está escolhendo esse caminho, que glorifique e que honra o Senhor. Agora, quando a gente trabalha de modo irresponsável, de forma relaxada, aí a gente está escolhendo o caminho da desonra. Por quê? Porque a gente tem algo na mão, uma porta que um dia foi aberta por Deus, mas que hoje a gente olha e a gente faz de qualquer jeito. E é interessante isso, falando de trabalho, né? Porque a gente vê quando acontece com a gente, ou pessoas próximas, elas perdem o emprego e ficam um tempo, né? E cada vez isso acontece com mais frequência, é mais difícil arrumar um emprego. A gente vê pessoas sedentas, né? Eu preciso de emprego, eu preciso de emprego, eu preciso de uma porta. E aí, às vezes, isso está demorando tanto que a pessoa tem formação, tem capacidades, cursos, habilidades, e ela começa a falar assim: eu já desisti da minha área, eu vou fazer. O que aparecer, eu faço, porque eu preciso ter uma renda. E é muito comum a gente ver pessoas que passaram por isso, começam ali, quando conseguem uma porta é aberta, Deus abre uma porta. E elas começam com aquela empolgação. Vai passando o tempo, aquilo que era uma bênção de Deus, ela começa a fazer com descaso. Símbolo de alguém que escolheu construir a sua história no caminho da desonra. Muito mais, a gente precisa olhar para esse texto e perceber que muito mais do que uma atitude específica que os filhos de Noé tiveram, essa atitude ela é simbólica, ela representa como é a nossa atitude frente à vida. Aqui há uma atitude sendo cometida. Um filho expõe, os outros dois cobrem. Mas isso é um símbolo de como a gente pode construir a nossa existência. Por exemplo, como você lida com a fragilidade de um parente seu? Então, está aqui o texto colocando para a gente uma possibilidade. Eu vou expor a vergonha, a fragilidade, a nudez, a embriaguez? E aqui eu não estou falando de forma literal, tá? Eu estou aqui trazendo figuras de linguagem. Mas diante da fragilidade de um parente, de um cônjuge, como que a gente lida com isso? Está vendo? Você... Então, esse está vendo você é o caminho da desonra, é o caminho daquele que olhou e falou: está vendo aí, ó, vamos jogar no ventilador? É isso, a gente precisa olhar para a Bíblia e perceber que ela trata com a gente na nossa vida prática, no nosso dia a dia, e não é essa coisa que está distante, não. É como a gente vai construir a nossa vida, é sobre isso. Quem nós estamos nos tornando, o que Deus está fazendo no nosso coração, e se nós estamos atentos a isso. Esse texto vai trazendo para a gente essas reflexões. Como é que a gente lida com a vergonha do outro? Como é que a gente lida com a fragilidade do outro? Com a limitação do outro? Com a embriaguez do outro? Com a nudez do outro? Que é símbolo aqui de vergonha. Um pai, um patriarca. A gente está num contexto... A gente está no início da Bíblia, a gente está no início da história humana, da humanidade. Um patriarca embriagado nu era algo que a gente não consegue nem mensurar de tão vergonhoso que isso representava naquele contexto. E como é que a gente lida com as embriaguez daqueles que estão ao nosso redor? É para a gente pensar. A gente tem trilhado o caminho de honrar a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com aquilo que a gente faz e tem a ver com o nosso ser, com a nossa identidade, enquanto ser humano.
enquanto existência que nós estamos construindo aqui. Por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa, é comum a gente trazer, né, na nossa mente algumas referências sobre uma pessoa. Fulano é uma pessoa simpática. Fulano é uma pessoa agradável. Fulano é uma pessoa inteligente. E aí nós vamos, né? E às vezes a gente vai falando tudo isso e aí chega uma hora que a gente fala assim, mas fulano é alguém em quem a gente não pode confiar. Mas é simpático, é inteligente, é alegre, é sorridente, é amoroso, é carinhoso. E às vezes a gente olha para alguém que tem tudo isso e a gente fala assim, mas a gente não pode confiar. Então, símbolo de desonra, símbolo de quem está construindo a sua história de forma desonrosa. Porque honra e desonra tem a ver com isso, com caráter, com integridade diante da vida, como a gente se relaciona. E esse texto está fazendo a gente pensar nisso, e a gente fica olhando para esse texto, olhando para a arca. Sim, tem todo um contexto da arca. E para terminar aqui, eu olho para esse texto e eu encontro a seguinte pergunta: quem são aqueles que Deus pode contar para começar a escrever uma nova história da humanidade? Cadê? Cadê esses? Com quem Deus pode contar? A realidade a gente conhece, é violência, é maldade, é corrupção. Só que o Noé estava nesse contexto também, e aí a gente precisa ter isso em mente, muito claro. Noé não estava num tempo mil maravilhas, não. Tanto é que a violência, a maldade, a corrupção era tão intensa que o próprio Deus falou, chega. Para você ter ideia de quão difícil era aquele tempo. Deus falou, chega, eu vou recomeçar. E ele procura alguém com quem eu posso contar. E a pergunta continua ecoando até hoje. Porque o tempo é o mesmo, de violência, de corrupção, de maldade. E qual é a pergunta? A pergunta é, Deus fazendo, a pergunta que está ecoando na terra, na criação. Com quem eu posso contar para começar uma nova história? Com quem eu posso contar para escrever os meus planos na história? Deus podia fazer sozinho. Mas sabe qual é a grande subversão da fé cristã? É que ele decide fazer contando comigo e com você. Contando com Noé, que não era perfeito. Ele fala, Noé, é com você que eu vou começar uma nova história. E essa pergunta precisa ecoar no nosso coração. Será que Deus pode contar comigo para que Ele aplique, que Ele faça aquilo que está no coração dEle, na minha geração? Noé, na sua geração, foi encontrado com graça, porque ele era íntegro e ele era justo, não porque ele era perfeito. Era alguém que andava com Deus. E hoje, na nossa geração? Será que Deus pode olhar para a sua vida e dizer, Maria, João, Marta, José, eu posso contar com você, é com você que eu quero contar para recomeçar, para dar um restart, e começar de novo a história, é com você. Será que Ele encontra integridade no nosso coração? Será que Ele olha para a gente e Ele fala, você é íntegro e justo? A minha oração por mim e por você diante desse texto é que o Espírito de Deus molde cada vez mais o nosso coração, fazendo de nós pessoas com quem Deus pode contar. Deus pôde contar, por exemplo, com José. Para quê? Para trazer Jesus para a existência. O que ele fez? Ele cobriu a vergonha da Maria? Ou ele
jogou no ventilador. Que história é essa de você estar grávida? A gente não teve relação? Você teve relação com alguém? Qual foi a atitude de José? Ele se afastou de Maria? Ele largou Maria? Ou ele cobriu a vergonha, entre aspas, da Maria? Vergonha num sentido, num contexto social que eu estou me referindo aqui. Então, alguém na Bíblia que faz como Sem e Jafé. Diante da fragilidade do outro, de uma situação considerada uma embriaguez, uma nudez, pega a túnica e cobre. E na nossa geração? E no nosso tempo? Como a gente tem construído a nossa história, a nossa existência, a nossa relação com Deus? Como a gente tem construído a nossa relação enquanto sociedade? A gente fica vociferando contra o outro, a gente vê a fragilidade do outro e a gente vai lá, aperta, aponta o dedo lá, fica catucando a fragilidade do outro, ou a gente está pegando a túnica e cobrindo? Então, que Deus nos ajude, e que Deus olhe para o nosso coração, e encontre graça, encontre integridade, encontre no nosso coração alguém que decidiu, escolheu seguir o caminho que honra e que glorifica o nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai bendito, nosso Senhor, Deus de amor, de graça, minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, diante da Tua palavra, é para que o Senhor molde o nosso coração. É para que o Senhor esteja, Pai, transformando a nossa consciência diante da vida. É para que o Senhor possa dizer, quando olhar para cada um de nós, eu posso contar com vocês para recomeçar a história. Deus amado, por misericórdia, conte conosco, nos ajude a deixar de lado o caminho da desonra, da difamação, da calúnia, caminho que expõe a vergonha do outro. Nos ajude, nos fortaleça, nos capacite a seguir o caminho, que foi o mesmo caminho que Sem e Jafé seguiram, trilharam, de cobrir com a túnica a vergonha do outro. Nos abençoe, Pai, nos fortaleça, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar em pé, irmãos. Que bom saber que na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue sobre nós, Cristo cobriu os nossos pecados, a nossa vergonha. Cristo cobriu o nosso distanciamento do Senhor, sendo Ele a ponte que nos liga a Deus. E hoje nós estamos aqui como filhos do Pai, reunidos. Ouvimos a sua voz, a sua palavra. Você agora está coberto pelo sangue de Cristo, lavado pelo sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que acabamos de ouvir e receber e acolher no nosso coração. Obrigado, Pai, porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pagou o preço para que a culpa pelos nossos pecados recaísse sobre Ele, e assim a nossa vergonha fosse coberta pelo seu sangue. Obrigado, Pai, porque hoje somos teus filhos, e eu quero te pedir, ó Deus, que essa verdade da nossa nova identidade como filhos esteja sempre latente diante dos nossos olhos e corações.
que nós não temos do que nos envergonhar, porque nós somos filhos do Senhor. Nos usa, Pai, nos capacita, para que possamos cobrir a vergonha daqueles que estão à nossa volta com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, com o real sentido da vida, com a verdadeira história. Ó Deus, usa-nos com poder e graça. E se porventura, Pai, há alguém aqui com uma culpa, um sentimento de culpa profundo no seu coração, que essa pessoa possa se lembrar que Jesus cobriu a sua vergonha por nos amar. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dá uma semana cheia de graça, cheia, ó Deus, de oportunidades para que possamos levar a Tua palavra e que o Senhor nos cubra com a Tua paz. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Você pode desejar a paz de Cristo aí para o seu irmão, para a sua irmã agora? Uma semana abençoada para ele e para ela. Você pode fazer isso?